Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a semana 10 de língua portuguesa. Vamos trabalhar com a apostila 2, com o conteúdo da apostila 2. Na semana passada já foi iniciada a apostila e hoje eu vou trabalhar um pouquinho com alguns conceitos, slides, onde eu vou explicar um pouquinho sobre o conteúdo mais narrativo, tá? Questão de produção de texto e leitura nessa videoaula, ok? Vamos lá então? Então, conforme já falei, nós já iniciamos a apostila 2 na semana passada e hoje a gente vai dar continuidade, porém nós não vamos precisar da apostila em si, tá? Eu vou explicar alguns conteúdos sem a necessidade da apostila, sem as atividades da apostila. Vamos trabalhar hoje com textos de linguagem mista. A leitura do livro de literatura, também no final dos slides eu vou reforçar. E vocês têm como tarefinha para a próxima semana a apostila 2, páginas 10 a 18. São várias páginas, mas vocês vão perceber que tem muitas páginas que são só leitura, tá? Muitas delas vocês só vão precisar ler, não tem exercícios. A correção dessas atividades eu farei na próxima aula de quinta-feira ao vivo. Então, antes de a gente falar propriamente dita da linguagem mista, né, dos textos com linguagem mista, nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem. Vamos retomar alguns conceitos bem básicos. Então, o que é a linguagem? É o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas, é uma forma de se comunicar. Agora, linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, mas também gestos, imagens. Afinal, não nos comunicamos apenas pela fala e pela escrita, não é verdade? Nós conseguimos nos comunicar através de gestos, a expressão facial. Às vezes a pessoa não precisa falar nada. Se você olha o rostinho da pessoa, você já consegue identificar se a pessoa está feliz, se está triste, né? E se está, às vezes, assustada. Então, a linguagem pode ser verbalizada. E daí vem a analogia ao verbo. Você já tentou pronunciar sem utilizar o verbo? Se pronunciar sem utilizar um verbo? Se não, tente e verá que é impossível se ter algum fundamento e coerência. Assim, a linguagem verbal, que é utilizada com as palavras quando se fala ou quando se escreve. Então, o verbo é uma palavrinha, é uma classe de palavra muito importante. O substantivo e o verbo são classes de palavras quase que indispensáveis à nossa comunicação. Nós conseguimos nos comunicar muito bem através dessas duas classes de palavras. Talvez o artigo, o numeral, o pronome, né? Até o adjetivo a gente consiga deixar de lado, mas um substantivo e um verbo não. Por isso que o verbo é tão importante. E daí vem a questão da linguagem verbal e não verbal, tá? Não necessariamente do verbo, mas sim que nós conseguimos verbalizar, falar ou nos comunicar através dele. A linguagem pode ser não verbal, ao contrário da verbal, não se utiliza do vocábulo, mas das palavras para se comunicar. O objetivo, neste caso, não é dispor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas se utilizar de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, objetos, cores, ou seja, signos visuais. Então, quando eu não utilizo a palavra, o vocábulo, eu estou trabalhando com a linguagem não verbal, né? Por isso que eu falei, não necessariamente o verbo, mas quando a gente fala em não verbal, quer dizer que nós não estamos utilizando um vocábulo. Então, só através de imagens nós conseguimos sim nos comunicar. Vejamos. Um texto narrativo, uma carta, um diálogo, uma entrevista, uma reportagem, um jornal escrito ou televisionado, um bilhete, língua verbal. Agora,
O semáforo, o apito do juiz, numa partida de futebol, o cartão vermelho, o cartão amarelo, uma dança, o aviso de não fume ou de silêncio, o bocejo, a identificação de feminino e masculino através de figuras na porta de banheiro, as placas de trânsito, linguagem não verbal. A linguagem pode ser ainda verbal e não verbal ao mesmo tempo, como os casos das charges, cartoons e anúncios publicitários. Então, nós temos linguagem verbal, não verbal e a mista, que é verbal e não verbal juntas. Aqui nós temos alguns exemplos. O cartão vermelho, uma denúncia de falta grave no futebol. Não tem nenhuma linguagem, nenhum verbo, nenhuma palavra, nenhum vocábulo. Então, a linguagem expressa aqui é a não verbal. Só a imagem do cartão nós já conseguimos identificar o que ele quer passar de informação, de transmissão de informação. Ao lado, nós temos uma charge, né, do autor Tacho, um exemplo de linguagem verbal e não verbal juntas. A verbal, hoje ele diz, ó gente, Polo Norte 2100. E a não verbal é a imagem do sol, do cactus e dos pinguins. Então, nós temos a linguagem mista. Placas de trânsito, à frente proibido andar de bicicleta, atrás quebra-molas. Né? Um pouquinho mais ao fundo tem a plaquinha do quebra-molas. Aqui, linguagem não verbal. Não temos nenhum vocábulo. Ao lado, o símbolo que se coloca na porta para indicar um sanitário masculino, também linguagem não verbal, porque nós temos só uma imagem, mas nós conseguimos identificar o que essa imagem significa. Imagem indicativa de silêncio. Silêncio. Também não verbal. O semáforo com sinal amarelo advertindo, né, a atenção. Então, já foi institucionalizado lá no comecinho da nossa vida, a gente já adquiriu esse conhecimento, esse pré-conhecimento de que o vermelho é o pare, o amarelo, atenção, e o verde, siga. Então, nós já aprendemos através das cores o que significa cada luzinha do semáforo. Sem precisar estar escrito, até porque no trânsito seria muito complicado, né? A gente ter que ler pare, atenção. Todo mundo sabe que a gente só se comunica por meio da linguagem, não é verdade? Sem ela, não há interação entre as pessoas. A linguagem compõe-se de elementos verbais e não verbais. Mas, você sabe a diferença entre eles? Bom, verbal vem do latim verbum, que significa palavra. Por isso, a linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação, seja na oralidade ou na escrita. Então, ó, percebam, verbal vem do latim verbum, que significa palavra. Por isso que eu falei a vocês que não necessariamente tem que ser um verbo da classe gramatical. É muito importante, sim, o substantivo e o verbo, mas não necessariamente o verbo. Aqui nós temos um poeminha que nós vamos refletir um pouquinho sobre ele. Prazeres, Bertold Brecht. O primeiro olhar da janela de manhã, o velho livro de novo encontrado. Rostos animados, neve, o mudar das estações, o jornal, o cão, a dialética, tomar ducha, nadar, velha música, sapatos cômodos, compreender música nova, escrever, plantar, viajar, cantar, ser amável. Nesse poeminha, nós temos várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, que nos causam prazeres. Então, através de palavras, o autor escreveu um poema para demonstrar o sentimento, demonstrar o que ele acha que nós temos de prazeres na vida, através de palavras. Olha o que acontece agora. Então, note que Bertold Brecht construiu o poema acima com a linguagem verbal. Isto é, ele usou as palavras para enumerar os prazeres da vida. Se a linguagem verbal é o uso da palavra, a linguagem não verbal e não uso da palavra na comunicação. Nesse caso, entram em cena vários elementos como estes. Estes elementos são bem conhecidos de vocês, os emoticons. Então, através de imagens, eu consigo traduzir aquelas palavrinhas que o autor do poema
escreveu. Feliz, né? Com fome, rindo, assustado, apaixonado, mandando beijinhos, estudando, de óculos, chorando, um pouquinho com raiva ali no final. Então, de óculos, né? Então, todas essas imagens aqui dos emoticons podem traduzir as palavras. Então, ao invés de colocarmos as palavras, nós podemos traduzir através de imagens. Todos conhecidos, né? E por que eles são muito usados, os emoticons, hoje em dia? Principalmente nos meios de internet, né, virtuais, é uma forma mais rápida de a gente responder. Às vezes alguém pergunta alguma coisa, você vai lá, sim ou não? Você bota o joinha, ok, é sim, bota para baixo, é um não. Carinha de feliz, já, né, é algo positivo. Se bota uma carinha triste ou chorando, já é algo negativo. Então a gente consegue, através dessas imagens, de forma muito mais rápida, nos comunicar. Então, para reforçar, linguagem verbal, uso da palavra na comunicação. Linguagem não verbal, o não uso da palavra na comunicação. E a linguagem mista, a união de linguagem verbal e linguagem não verbal na comunicação. E para encerrar essa videoaula, gostaria de reforçar a leitura do livro de literatura, o Anel de Polícrates e Outras Histórias. Comecem a ler aos pouquinhos. Daqui umas semaninhas eu já vou pedir para que vocês escrevam um pouquinho sobre o que vocês leram até então. E depois nós vamos ter a processual, sim, provavelmente, sobre o livro, tá? Como foi feito no primeiro livro, no primeiro trimestre. Como a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar, né, a nossa quarentena, fiquem atentos e façam a leitura porque vai ser cobrado, ok? Fiquem bem e até mais. Temos a videoaula número 2 ainda essa semana.